A torcida ela ficou meio ressabiada quando você saiu, né? Mas a sua saída do Flamengo foi muito conturbada também, Então, né? mas vamos lá, vamos pensar, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. O jogador ele começa a se destacar e ele chama a atenção do time europeu. A tendência é que faça uma venda. Que seria natural para o clube, como hoje está sendo. O Gabigol, o Vini Júnior, o Paquetá, tiveram a proposta. Beleza, pô, voa, meu garoto. Pô, Na minha geração, não. Na minha geração e anterior, você não podia sair do clube. Você era o maior patrimônio do clube. Eu, naquele momento, capitão, a torcida achava que eu não tinha que sair do clube. Sim. E aquilo que hoje que é natural que aconteça as transferências e que o torcedor continue apoiando e gostando, muitos torcedores ficaram realmente decepcionados quando eu fui. E encontro assim, pô, foi uma maior tristeza aquele momento. Mas porque não sabem da história, né? E não, então assim, e também não sabe da história. Então assim, foram momentos que eu acho assim, muito delicado, porque você não ganhava, no meu caso, era o salário mais baixo dos jogadores titulares. Era o jogador que tinha maior representatividade ali naquele momento, dentro da camisa, vestindo a camisa do Flamengo. Aí você tem uma grande oportunidade de jogar no Barcelona. Pô, time europeu. Do Barcelona. Então, assim, você fala assim, chegou o teu momento de... né, você tem que seguir tua vida. E o presidente fala, não posso vender o meu maior ídolo. E o torcedor... Qual é a recompensa? E o torcedor acredita que aquilo ali você não tem que ir. E aí, o que você faz? Então, assim, hoje é um profissionalismo. Você vê os torcedores entendendo que é uma coisa normal. O menino foi, pô, beleza, bacana, vou continuar torcendo para ele. Voa Vini Júnior, voa Paquetá, né, Renier, os outros jogadores em si que já foram. Mas na minha época, não. Na minha época é você mercenário, você não tem que sair do Flamengo. E quando eu fui pro Santos? Sem querer ir. Sem querer ir. Sem querer. Entendeu? Assim, eu acho que é uma coisa que o torcedor e o próprio clube tinham que entender isso. E o Edmundo Santos Silva não quis me vender naquele momento, foi delicado. Era 12 milhões de dólares no ano de 2000, gente. 24 anos atrás. Pô, é muita coisa, pô. Você está falando de 12 milhões. É como se fosse hoje mais de 30, 40, 50 milhões de dólares. Não era de reais, de dólares. Aí a Juventus veio também com a mesma proposta, um pouco mais. Não vou te vender. E aí ficou naquela impasse. Só que tinha a Lei Pelé, né? Iniciando ainda a nova lei. Ainda estava sendo tramitada, ainda não tinha uma coisa certa daquilo ali. Os clubes eram detentos do jogador. Acabou o teu contrato, você ainda era jogador Te bota na gaveta, né? Te bota na geladeira. Acabou, você mesmo sem contrato. Você não podia fazer nada se o clube não assinasse. Por isso que veio a Lei Pelé para facilitar a transição, as negociações do jogador. E com isso eu tinha, né, todo jogador que vai chegando próximo do teu término de contrato, hoje com 6 meses de antecedência, você pode ir lá, após, né, 6 meses de contrato, você pode assinar o pré-contrato. Vai lá, assinou o pré-contrato. Você está vendo o Gabigol agora recentemente, né, até hoje não renovou, você fica ali prorrogando, mas ele pode assinar um pré-contrato. Ele pode assinar um contrato de gaveta. E aí você fica com aquela situação, fala assim... Eu fiquei muito chateado, de verdade, porque o meu sonho sempre foi jogar nesse manto sagrado. E quando eu saía, me tornaram um monstro. E eu não era esse monstro. Eu só queria dar sequência na minha vida como profissional. Por que não valorizaram antes? Mas eu nunca reclamei. Cheguei lá, o Pet ganha X, o Gamarra ganha Y, o Edilson ganha tanto, o Alex... Não, nunca fiz isso. Não tinha empresário e tal, mas eu nunca fui lá. Pô, preciso de aumento também. Porque eu respeitava o meu momento. Chegou o meu momento de negociação, era para ser feito. Então, quando chegou o momento,
A proposta ainda era mais baixa do que o do próprio Barcelona. Era muita diferença. E aí não tinha escolha. Porque hoje ninguém paga lá os nossos boletos, né? Pois é. Ninguém paga os nossos boletos. Se você não faz a tua história lá atrás, se você não... Ninguém vai pagar teu boleto, ninguém vai abrir tua porta. Vai lá no Flamengo lá hoje, eu quero trabalhar, estou precisando de pagar uns boletos aí. E eu nunca entrei na justiça contra o Flamengo. Nunca entrei. E tinha dinheiro para receber lá. Hein? Se fosse botar hoje aí, ia dar um bolão. Mas nunca entrei. Porque eu sou Flamengo. Sempre respeitei essa entidade. Sempre respeitei o clube, né? O diretor passa. E a diretoria te amarrou nesse momento. Exatamente. Passa. Tudo bem e tal. Ficou um clima muito desagradável. Para quem não entende, de repente hoje... Quem não conhece a história. Ouvindo a história e sendo propagando para as pessoas, pode ser que as pessoas entendam um pouco mais. Né? É porque o torcedor ele é muito passional, né? Então, e aí, mas às vezes, só na minha época. Mas só na minha época. E o clube, às vezes, joga contra também, né? O clube faz questão de alimentar... Se a gente falar tudo, a gente pode ser preso, né? Melhor a gente não falar tudo. Depois você volta e, de certa forma, recupera isso, né? Sim, não, assim, o torcedor ele sempre teve esse carinho, esse respeito, sempre, porque ele queria ver o ídolo dele, ter o maior ídolo. Pô, como é que eu chego ali e me torno o maior ídolo do clube, cara? Pô, isso aí isso é uma coisa incrível. Um lateral, estou falando de lateral, não estou falando de um camisa 10, um ponto, um atacante. É o 10, é o 6, camisa 6. Um lateral esquerdo, um maior ídolo do clube, pô.